examinando a alegação de que Trump foi recrutado pela KGB em 1987 e recebeu o codinome Krasnov. Será que o homem que ocupa atualmente o cargo mais poderoso do planeta, o presidente dos Estados Unidos, poderia ter laços antigos com a Rússia que ainda influenciam sua postura internacional? Embora não haja confirmação oficial, o volume de indícios e coincidências tem alimentado por anos uma teoria curiosa e complexa. A de que Donald Trump teria sido cultivado, ainda nos anos 1980, pela KGB, a agência de inteligência da antiga União Soviética. Essa narrativa, que voltou ao debate público em 2025, ganhou novo fôlego quando Alnur Musayev, ex-chefe da inteligência do Cazaquistão, afirmou que Trump foi recrutado durante uma viagem a Moscou em 1987 e recebeu o codinome Krasnov. Musayev afirmou que há um dossiê completo sobre isso sob posse de Vladimir Putin. Nenhuma evidência material foi apresentada, mas a teoria voltou aos holofotes, provocando discussões acaloradas. É importante frisar: nenhuma dessas afirmações foi provada oficialmente. No entanto, ao se observar o conjunto de comportamentos, contatos e decisões de Trump ao longo das últimas décadas, diversos elementos ajudam a explicar por que essa suspeita persiste e ganha força especialmente entre analistas de política internacional e inteligência. Começando pela visita de Trump a Moscou em 1987, um ponto de partida recorrente dessa narrativa. Na ocasião, ele foi convidado pela Intourist, uma agência de viagens controlada pela KGB, para conhecer projetos imobiliários e discutir possíveis parcerias. Pouco tempo após essa visita, Trump publicou anúncios em jornais americanos defendendo uma postura externa menos intervencionista dos Estados Unidos, uma posição que coincidia com os interesses estratégicos da União Soviética na época. Ex-agentes como Yuri Shets, que hoje vive nos Estados Unidos, alegaram que Trump foi cultivado como ativo. Isso significaria que ele não era necessariamente um espião formal, mas alguém influenciado e estimulado a adotar posições úteis à agenda soviética e posteriormente, russa, em troca de reconhecimento, elogios e oportunidades comerciais. Com o passar dos anos, a relação de Trump com interesses russos se tornou mais visível. Em 2008, vendeu uma mansão na Flórida ao bilionário russo Dmitry Rybolovlev por $95 milhões, quase o dobro do que havia pago. Relatórios de compra de imóveis mostram que russos compraram dezenas de unidades em seus empreendimentos em Nova York e Miami. Em 2014, Donald Trump Jr. chegou a dizer publicamente que grande parte do capital da Trump Organization vem da Rússia. Durante a campanha presidencial de 2016, vieram à tona múltiplos encontros entre membros da campanha de Trump e intermediários ligados ao Kremlin. A interferência russa nas eleições foi confirmada por todas as agências de inteligência dos Estados Unidos. O relatório Miller, divulgado em 2019, documentou essa interferência e detalhou os contatos. Não houve uma acusação formal de conspiração, mas também não houve exoneração clara. Miller relatou 10 possíveis episódios de obstrução de justiça por parte de Trump. O que realmente intensifica as suspeitas são os comportamentos consistentes de Trump em relação à Rússia. Durante seu primeiro mandato e também no atual, ele tem evitado criticar Putin, mesmo em momentos de forte tensão internacional, como os envenenamentos de opositores russos, a anexação da Crimeia ou a guerra na Ucrânia. Em 2018, durante a cúpula de Helsinki, chegou a dizer que acreditava mais na palavra de Putin do que na conclusão das suas próprias agências de inteligência. E em 2025, já como presidente novamente, Trump manteve uma linha que muitos analistas consideram alinhada com os interesses russos. Em maio, ele fez uma ligação direta a Vladimir Putin, propondo o início imediato de negociações de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. A proposta, segundo fontes, incluía concessões territoriais por parte dos ucranianos e um congelamento das aspirações do país de entrar na OTAN. A medida foi duramente criticada por aliados europeus e vista como uma sinalização clara de que Trump estaria mais preocupado com os interesses russos do que com a soberania ucraniana. Nos últimos dias, Trump também causou estranheza ao não adotar novas sanções contra a Rússia, mesmo diante de bombardeios recentes contra áreas civis na Ucrânia. Enquanto líderes europeus, como Emmanuel Macron e Olaf Scholz, ampliaram sanções e endureceram discursos, a Casa Branca optou por manter silêncio. Para alguns, essa é uma escolha estratégica. Para outros, é mais uma evidência de uma aliança não declarada. Esse padrão se repete, desde falas elogiosas a Putin,
tentativas de retirada dos Estados Unidos da OTAN, ataques a jornalistas investigativos, até a falta de ação contra atos agressivos da Rússia. São elementos que, juntos, formam uma narrativa robusta o suficiente para alimentar a teoria do agente cultivado, mesmo sem provas conclusivas. Há ainda o componente financeiro. A recusa de Trump em divulgar suas declarações de imposto de renda durante anos, e as revelações posteriores de que pagou valores irrisórios ao fisco, levantaram questionamentos sobre suas fontes de renda. Trump declarou perdas de mais de $1 bilhão em uma década, mas manteve um estilo de vida luxuoso. O capital russo teria sido, segundo críticos, uma válvula de sustentação não apenas empresarial, mas política. No plano da comunicação, Trump não responde diretamente às alegações. Ao ser confrontado, ele as trata como fake news, chama os jornalistas de inimigos do povo e enquadra as investigações como parte de uma caça às bruxas. Mas raramente apresenta documentos ou explicações detalhadas. Hoje, com a guerra na Ucrânia ainda em curso e os Estados Unidos desempenhando papel decisivo na sustentação militar e diplomática da resistência ucraniana, a postura de Trump levanta questões urgentes. Seus movimentos e declarações, sejam públicos ou diplomáticos, influenciam diretamente o equilíbrio de forças na Europa. É importante destacar que todas essas informações, ainda que documentadas em investigações e reportagens sérias, não constituem uma prova cabal de que Donald Trump seja um agente russo. Mas a constelação de sinais, comportamentos, falas, omissões e contextos reforça a importância do questionamento público. Afinal, mesmo sem espiões usando chapéus fedora e jornais com mensagens cifradas, a guerra moderna é travada também no campo da influência e da lealdade disfarçada. E é nesse terreno que a figura de Trump, com sua retórica imprevisível, seu histórico empresarial opaco e sua relação complexa com a Rússia, se torna um dos personagens mais enigmáticos da geopolítica contemporânea.